Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em dois livros. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 18, e depois João 19, versículo 34. Amém? Êxodo 33, a partir do versículo 18. Os irmãos apenas acompanharão e eu estarei fazendo a leitura. Amém? Em seguida, João 19, 34. Está escrito assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a pedra, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Vamos agora a João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os irmãos podem sentar. Eu, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, pastor Iosto, nosso querido irmão Silvio Soares, pelo convite, Eli, os irmãos da velha guarda, os pastores que estão aqui na retaguarda, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Essa aqui é a igreja da minha família. Desde a fundação dessa igreja, sempre teve um Faria aqui. Atualmente, nós temos a Rosemary Faria, representando a família, que é minha tia. Os meus avós congregaram aqui. Meu tio congregou aqui durante muitos anos, está ali no Largo do Correia. Nós tivemos a grata oportunidade de termos a ajuda do pastor e de sua esposa ali, no momento em que passamos, há uns 15, 20 dias atrás, com a perda do nosso primo. E eu estive aqui pela primeira vez quando eu tinha 4 anos de idade. E com a memória fotográfica que eu tenho, eu me lembro de cada momento daquele culto que vai ficar guardada. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, baseada na vida do homem, não mais sortudo, mas o homem mais completo da Bíblia, o profeta mais completo da Bíblia. Qualquer personagem depois dele queria ser ele. Paulo queria ser ele. E ele disse: vem depois de mim um semelhante a mim. O homem mais completo da Bíblia, ele estava há 40 anos no deserto, já com 80 anos de idade, quando ele ouve uma voz de uma sarça ardente, e ele olha para aquela sarça e vê que ela não se consome, e ele com medo se aproxima, trêmulo dela, e ele conversa com aquela voz, e aquele personagem que ele conhece no íntimo, porque quando ele estava sendo embalado
não no berço, mas na arca, a sua própria mãe o ensinava. E até os primeiros 5 anos, aquilo que aprendemos fica gravado, ou grafado na nossa memória, faz parte da nossa personalidade para o resto da vida, do nosso caráter. Mesmo não o conhecendo pessoalmente, porque ele tentava contatos com Deus de maneira talvez errada, equivocada. Ele pensava estar agradando a Deus de uma maneira ou de outra. Aos 40 anos ele tenta agradar a Deus matando um egípcio para livrar um judeu que estava sendo humilhado, maltratado. E agora aos 80 anos ele ouve a voz, ele percebe a voz, e a voz fala com ele: eu te escolhi para uma grande missão. E ele falou: poxa, o senhor está atrasado 40 anos. Porque há 40 anos atrás, eu estava no vigor da força. Há 40 anos atrás, eu tinha a educação principesca, que é a melhor de todo o mundo. Eu fui criado no berço dos faraós, educado, possivelmente engenheiro. Doutor Antônio Neves de Mesquita, um escritor batista, diz que ele foi o inventor da escrita e não os fenícios. Um dos homens mais cultos da época se afasta, vai viver 40 anos no deserto e com certeza ele perde todo o sotaque, ele perde toda a polidez, toda a educação, toda a cultura, todo o conhecimento que ele tinha adquirido. Levaram-se 40 anos para conquistar e os mesmos 40 para perder tudo. Então estava 0-0. Mas os sonhos já não eram mais os mesmos. Os ideais já não eram mais os mesmos. Tudo tinha mudado. Você sai da Cachamorra, fica 10 anos fora. Quando você vê a Cachamorra desse jeito, você fala: que lugar é esse? Para qualquer lugar do mundo, para onde você vai, em qualquer lugar da terra. Agora, imagina você no meio do deserto, cuidando de cabras, e Deus fala para você: eu quero que você vá para o centro empresarial do mundo. E eu quero que você me represente, que você fale a minha linguagem. Eu quero que você liberte o meu povo. Ele falou: Senhor, tem aqui uma falha de comunicação muito grande. Primeiro, eu não consigo mais falar o idioma como eu falava normalmente. Eu agora falo cabrês, de tanto lidar com cabras. O máximo de comunicação que eu tenho é com o meu sogro, Jetro. E a comunicação não devia ser muito boa. Zípora era uma mulher sanguínea e queria mais era decepar o pescoço dele. Imagine o pai, o sogro. Eu não consigo convencer os egípcios e muito menos Faraó. Qual argumento eu vou usar? Fala que falou comigo. Tá, tudo bem. Mas quem é você? Eu sei quem eu sou. Eu sou a desintegração do eu. Eu sei quem é a sarça, porque ela não se consome, eu não sei. Mas você que fala através dela, quem é? E esse foi o único homem na Bíblia que ouviu da própria voz de Deus o próprio nome de Deus. Porque ninguém nunca mais ouviu o próprio nome de Deus. Deus falou para ele: quando você chega lá, você diz que eu sou
te enviou. Deste texto de Êxodo 3:15, 14:15, é extraído o tetragrama do qual as muitas religiões dão o nome de Deus. YHWH. A maioria dos eruditos concorda que seja Yahvé, Jeová, mas quem sabe a pronúncia? Se os próprios judeus tinham medo de pronunciar e com o tempo perderam a pronúncia. As pessoas apelidavam Deus, como Abraão apelidou Deus. Nesse monte aqui, Deus proverá. Então nós chamamos Deus de Deus proverá. Mas Deus disse para ele que esse era o nome dele? Não. Mas Deus disse para Moisés. Moisés falou, seu nome é interessante. Mas ainda me falta alguma coisa. E ele falou para Moisés o seguinte: você está preocupado com o quê? Eu estou preocupado com o que falar. Não fique preocupado, porque eu fiz a boca e eu coloco a palavra nela. Mas o problema não é só esse. Faraó é um personagem muito grande. Sim, eu sei. É tão grande que ele mandou exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo, menos você. Você foi cuidado dentro da casa dele. Você foi cuidado pelo inimigo. E você foi tratado como filho dentro da casa do inimigo. Você está convencido? Eu não estou convencido. Porque eles são poderosos e fortes e grandes. Ele falou, você só vai precisar de uma arma. Apenas de uma arma. O que é isso na tua mão? Um galho envergado que ele cutucava as cabras. Ele falou, isso é um cajado. Tá bom. Com um pedaço de madeira, um cajado e com Deus, você vai conseguir. Você não precisa de absolutamente mais nada. Mas ele falou, mas o cajado é nada. O cajado é nada, mas você é meu escolhido e eu sou teu Deus. Moisés então volta animado. E eu vou fatiar alguns pontos da vida dele. Porque ele não é a história, ele é só o fundo, é o pano de fundo da história. Moisés chega lá e começa a proclamar, as coisas pioram para os judeus, eles são castigados, e Deus então permite que Moisés proclame as 10 pragas. As 10 pragas sacodem o Egito todo. É rã, é gafanhoto, é piolho, é sarna, é água transformando em sangue. Finalmente os primogênitos morrem e eles vão embora. E Deus libera o povo. Propósito cumprido. Era tirar o povo do Egito. Mas o propósito não era largar no meio do caminho. Tirar do Egito é uma coisa. Segurar o povo no deserto é outra coisa. Na primeira esquina falta água. 3 milhões de pessoas com sede. E o povo vai reclamar com quem? 3 milhões. Todo mundo esqueceu que estava preso no Egito. Mas está todo mundo com sede. Com sede o povo quer água. 3 milhões de pessoas. Se cada um bebia 1 litro de manhã, 3 milhões de litros. 3.000 caixas d'água de manhã, 3.000 caixas d'água à tarde. 6 milhões de litros. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia.
todo dia. Irmão, se a gente vê uma faísca na igreja, a gente diz que é a glória de Deus. Mas imagina o que é fazer brotar 6 milhões de litros de água todo dia no deserto. Mas não foi só isso. O povo não tinha o que comer, porque não tinha um mercado suficiente para abastecer. Tu acha que o açaí ia dar conta? O atacadão ia dar conta? O Dom ia dar conta? O multimarket, supermarket, tu acha que ia dar conta? Não, mas todo dia de manhã, codornizes voavam a meio metro. Todo dia de manhã tinha maná à disposição de 3 milhões de pessoas. Se cada um comia 1 quilo de alimento por dia, eram 3 milhões de quilos por dia. Quando tem evento no Fazão e a comida atrasa, misericórdia. Já viu o churrasco no Fazão? E quando demora um pouquinho chegar a nossa vez, como é que a gente fica? Misericórdia. Senhor, esse churrasco não chega em mim não, Pai. Tem misericórdia. Esse garçom não vem não, Pai. Moisés viu tudo isso e chega à beira do mar. Ele vê o exército de Faraó galopando atrás. De um lado montanha, do outro lado montanha, e na frente o mar. E o povo começa a gritar e fala com Moisés: Moisés, e aí? Moisés falou: também não sei. Espera aí, deixa eu consultar aqui, porque deixa eu ver aqui no manual. O que pode acontecer agora? O que pode acontecer agora? O exército vinha e matar todo mundo. Porque nadar não dá. Subir as montanhas não tem como. Tem os anciãos e tem as grávidas e não tem como. Moisés, por que você está orando? Ó, eu estou orando por quê? Olha quem está vindo ali atrás. Olha quem está do lado, olha quem está do lado. Vou fazer o quê? O mínimo que eu posso fazer é dobrar o meu joelho e orar. Deus falou: encosta o teu instrumento na água. E naquele momento veio um vento oriental e partiu o mar vermelho em 2 lados, um lado e outro lado. Só tomando o canal de Suez, para a gente ter uma noção mais ou menos do que aconteceu naquele exato instante, foi basicamente o seguinte: são 173 quilômetros entre o mar vermelho até o mar Mediterrâneo. Eles tinham que atravessar e passar de um lado para o outro. Tomando como referência 24 metros de altura, multiplicado por 173 quilômetros, daria algo em torno de 4 bilhões e 600 milhões de metros cúbicos. Ou seja, um espaço de 10 centímetros, uma parede de 10 centímetros, para toda a extensão, para segurar a água que estava do lado direito. Porque o que adiantar entrar num corredor de água e de repente a água voltar? A pressão e o peso da água ia esmagar todo mundo. Então tinha que ter alguma coisa segurando a água que estava do lado direito e a água que estava do lado esquerdo. 4,6 bilhões vezes 2, porque eram 2 lados, direito e esquerdo. Deus fez uma muralha de um lado e Deus fez uma muralha de outro lado para segurar a água, o vento para soprar, para secar o caminho, porque senão eles iam ficar atolados no fundo, porque fundo do mar não é retinho, bonitinho, aquela coisa toda, né? Então tinha que ficar seco o suficiente para eles passarem, e a água presa de um lado e de outro enquanto eles passavam. Enquanto eles passavam. E enquanto eles passavam, eles tinham ali um aquário
olhando e observando o que tinha ali dentro. Que coisa linda, olha como é que é lindo aqui no fundo do mar. Viagem ao fundo do mar, expedição ao fundo do mar. E olhando e passando para poder tranquilizar que atrás vinha Faraó e que muitas outras pressões vinham. Irmão, nenhum profeta viu isso depois de Moisés. O próprio Moisés ficou abismado com uma visão dessa. E quem não ficaria? Meu irmão, é a coisa mais gloriosa que você possa imaginar. Se acontece dessa água do copo, ela ficar dividida em dois, enquanto eu prego, eu já vou ficar abismado, vou pular, vou dar glória a Deus e vou ficar sem palavras, vou falar em línguas uma semana, só se eu ver isso acontecer no copo, mas eles viram no mar inteiro. Moisés, depois da travessia, ele foi imediatamente para o monte. Ele chegou na península de Sinai, subiu o monte, e lá em cima do monte, ele falou com Arão e com todo mundo: olha, fica aí na vigilância, cultua a Deus, louva ao Senhor. Olha, Deus fez coisas grandiosas, extraordinárias. Pode dançar, pode festejar, faz o que quiser. Eu vou lá em cima, eu tenho uma conversa com ele. Quando ele chegou lá em cima, Deus estava lá em cima. O morro todo tremia, pegava fogo. As fumaças, a coluna de fogo era vista de outros países. Os tremores eram como vulcões. E Deus falou com Moisés: ó, não deixa o povo subir não, hein? Nem chega perto, nem toca aí, hein? Vem você sozinho, sua comitiva vai ficando no caminho, é eu e você. E Deus conversou com ele e escreveu em 2 tábuas 10 mandamentos. Daqueles 10 mandamentos, o camarada era tão inteligente que ele fez 613 códigos. Códigos civis, religiosos, morais e espirituais. Leis, que são a base de todo o sistema legal mundial. E aí, aquele homem super inteligente, enquanto todas essas coisas aconteciam, ele ia escrevendo os livros dele, ele ia falando e conversou com Deus, e ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Na presença de Deus ele não teve nem sede nem fome. E ele ficou ali mesmo completamente absorvido, até que houve um barulho, e Deus falou: está um barulho estranho lá embaixo. E Moisés desceu. Quando chegou lá, o povo tinha feito o bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas, e foi uma confusão, e Moisés puniu todo mundo, e foi uma coisa terrível. Ele tinha tudo para se aposentar, tudo para aposentar. Passou dos 80, viu o que ninguém viu, fez o que ninguém fez, chegou no momento máximo dos profetas. Isaías chegou nem perto, profetizou 50 anos, morreu cerrado no meio, mas ele não apalpou. Ele viu Jesus antes de nascer, ele viu Jesus menino, ele viu o nome de Jesus, ele viu Jesus pregando e profetizando, ele viu Jesus sendo sacrificado, mas tudo por visão. Isaías. Daniel, o homem mais sábio da terra. Ué, não era Salomão? Não. Salomão não. Salomão foi o homem mais sábio. A Bíblia diz que Daniel era tão sábio quanto um anjo. Não tem homem sábio como anjo. Não tem homem sábio como um anjo. Daniel era sábio como um anjo. Daniel, o homem mais sábio, ele conseguiu ver tudo, nos mínimos detalhes. A libertação de Israel desencadearia um evento que seria incluído dentro de episódios escatológicos que marcariam o tempo do fim. Isso para os que acreditam no pré-tribulacionismo, que Jesus vai arrebatar a igreja antes do tempo, porque agora está tudo misturado. Agora está tudo misturado. Tem gente que está acreditando que a igreja vai passar na tribulação, tem gente que acredita que
que já está na tribulação, e é uma confusão. E eu ainda sou pré-tribulacionista. Eu ainda acredito que Jesus vai arrebatar a igreja, que vai ter a grande tribulação. Acredito ainda nisso, na mesma coisa de sempre. E aí o que acontece? Daniel viu isso tudo e deu datas específicas a partir daquela visão que ele teve das 70 semanas. Mas Daniel não era Moisés. E mesmo depois de aposentado, tiraram Daniel da aposentadoria para voltar para aconselhar o rei. Mas Moisés não estava aposentado. E antes dele se aposentar, e quando todo mundo já ficaria feliz, porque tem gente feliz porque foi batizado com o Espírito Santo há 30 anos atrás, mesmo que não fale em línguas hoje, mesmo que não sinta absolutamente mais nada no culto, nem em casa, nem em lugar nenhum, mesmo que ouça apenas falar de Deus, mesmo que religiosamente só vá à igreja uma ou outra vez, tem gente feliz e satisfeito porque ainda tem um cartão de membro da época do reverendo Carlos Malafaia. Tem gente feliz porque tem um histórico espiritual bom. Mas e o presente? Moisés vai nos dar uma lição, um tapa na cara, tão forte, e eu estou falando tão lento, que é para ficar gravado dentro da nossa própria mente. Deus falou: e aí, Moisés? Ele falou: Senhor, temos tido grande experiência, hein? Nós somos uma dupla e tanto, hein? Deus falou: eu falei para você, para acreditar em mim. Eu disse que se você fosse, ia acontecer isso tudo. Mas como é que eu ia saber? Eu estava me sentindo um gago, nem conseguia falar. No início, você lembra que ele usava Arão como profeta? E depois não mais? Porque aí a timidez saiu. Antes de você pegar o microfone para pregar, você treme. E não tem quem não trema. E eu ouvi uma gravação, pastor Silas, dizendo que quando ele vai pregar, ele ainda treme. Pastor Silas falou. Aí ele falou, eu falei: puxa, me identifiquei com ele. Falei: puxa, porque mesmo que eu vá pregar para 2, eu fico tremendo, mesmo assim. Depois que pega o microfone, você não tem mais medo de ninguém. Mas enquanto isso, e aí o que acontece? O que acontece é que quando Moisés conversa com Deus, Moisés vai nos levar ao ponto da pregação. Ao ponto da pregação. Que até agora eu não dei nem título para a mensagem. E eu quero dar o título agora. Eu não estou fazendo aquela brincadeira da pessoa pregar 1 hora e falar: isso foi só introdução. Não, isso não foi só introdução. Eu já estou quase terminando mesmo. Mas o tema da mensagem é: mostra-me tua glória. Quando você imagina que o cara que conquistou tudo, que fez tudo, estava pronto para se aposentar, ele falou: não, não, não e não. Eu quero ver a tua glória. Espera aí, parece papo de doido, mas a glória não foi mostrada no maná? Irmão, maná é maná, glória é glória. A glória não foi mostrada na codorniz? Irmão, codorniz é codorniz, glória é glória. A glória não foi mostrada nas 10 pragas? Meu irmão, praga é praga, glória é glória. A glória não foi mostrada quando o mar se abriu? Mar aberto é mar aberto, glória é glória.
Porta aberta é porta aberta, mas glória é glória. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Chuva é chuva, sol é sol, mas é para todo mundo. Mas glória é para poucos. Você pode ver faísca, você pode sentir o calor, você pode ver o monte fumegando de longe, você pode ver ele tremendo de longe. Mas Moisés queria ver a glória. Mas espera aí, vamos lá. Mas Moisés não subiu e não ficou 40 dias conversando com Deus? Isso não é glória? Conversar 40 dias com Deus? Conversa é conversa, intimidade é intimidade. Moisés falou: pai, vamos passar para o próximo nível. Vamos para o nível do adulto espiritual. Salomão disse que esse nível é assim, é como uma noite que vai amanhecendo e que você começa a ver as estrelas desaparecendo e que o brilho do sol vai aparecendo e que o dia vai se tornando dia, mas ainda não é dia, é meio-dia, é um pouco de dia e um pouco de noite. E aí, de repente, chega às 6 da manhã, às 7 da manhã, e a coisa vai clareando. Salomão diz que o ponto máximo é quando o sol está ali no meio-dia, é quando a luz brilha com força. João, ele diz que esse nível é aquele nível entre um bebê espiritual que é alimentado com leite, aquele jovem que é cheio de força e de autoridade, e o pai. Então João, ele coloca em 3 níveis a vida espiritual. Ele diz que há um crescimento, há um progresso, há um avanço. Entre o nascimento e a morte há um avanço natural e também espiritual. Paulo também deixa a dica dele. Ele diz que existem os naturais, que são aqueles que não conhecem a Deus. Existem aqueles que são os carnais, porque ninguém passa a ser espiritual diretamente, porque os carnais são os bebês em Cristo, são aqueles que são alimentados com leite, são aqueles que precisam dar uma madeirinha, são aqueles que precisam do pastor colocando gotinha na boca, de água com açúcar para poderem sobreviver. E tem os espirituais. Então há um progresso, há um avanço. Todos eles indicam esse processo. E Moisés diz para Deus o seguinte: Senhor, eu já passei por todos os processos, eu já alcancei todos os níveis, independentemente da minha idade, chegou a hora de eu contemplar a tua glória. Nessa fase da vida nada me encanta, nessa fase da vida nada me ilude, nessa fase da vida nada mexe com o meu eu, senão a única e exclusiva glória de Deus. Quando você entra no templo e você não se distrai com absolutamente nada, com a sua forma natural de ser, com a sua maneira natural de adorar, e você se concentra em Deus, e você foca em Deus, e você fala com Deus, independentemente de onde você está sentado, se no púlpito, se na galeria, ou se em alguma atividade no templo, ajudando, auxiliando no culto, não importa. Quando você foca nele e você aprende a extrair do culto a glória de Deus, você não quer outra coisa. Nada mais te satisfaz. E aí você volta para casa e pergunta: como foi o culto? Foi legal.
legal quanto? Assim, de 0 a 10. Foi 7. O louvor estava ótimo. E a pregação? 6,5. Assim, no geral, 0. Porque eu estava prestando atenção em tudo, menos na glória. Eu fui para ver a irmã que eu não via há muito tempo. Eu fui para ver o irmão que eu não via há tanto tempo. Eu fui para ouvir mais uma pregação, mais uma canção. Eu fui porque, afinal de contas, eu sou o responsável pelo grupo. A, B, C, D. Se eu não for, fica chato. Eu fui porque eu sou auxiliar. Mas alguém veio pela glória? Moisés falou: eu quero a glória. Eu vou terminar em mais alguns minutos. Pastor, me dá uma ordem de minutos para eu concluir. Tá ótimo. Posso pregar até as 10, foi o que eu ouvi. Ele falou até 10. Agora, eu entendi ele falar até 10. Fiquei animado. Deus falou para ele assim: você quer ver a minha glória? Você vai ver a minha glória. Só que tem um detalhe. Junto de mim tem uma pedra. Presta atenção nisso. Essa é a essência da pregação. Junto de mim tem uma pedra. Está no versículo 21. Você vai ter que subir na pedra. Você vai ter que ficar sobre a pedra. Quando você subir na pedra, você vai ficar entre a fenda, a junção de duas pedras, ou como uma pedra partida, uma pedra quebrada, em que você consegue ver o outro lado. Primeiro, você vem para perto de mim, você sobe na pedra e você fica com o olho. Porque eu vou passar, vou colocar minha mão, e quando eu tiver passado, vou tirar minha mão e você me verá pelas costas. Vou repetir, é muito importante. Perto de mim tem uma pedra. Você precisa estar sobre essa pedra. Quando você subir na pedra, você vai ficar com o olho no nível de onde eu passarei, e aí você vai conseguir me ver. Voltando pela terceira vez. Perto de mim tem uma pedra, e essa pedra está no meu nível. Porque se a pedra fosse mais baixo, ele não ia, o foco ia ficar direcionado para qualquer outra coisa. A pedra estava no nível de Deus. A pedra estava onde? Junto de mim. Junto. Você tem que ficar sobre a pedra. Quando você ficar sobre a pedra, eu vou passar. E quando eu passar, você vai me contemplar. A grande notícia que eu trago para você nessa noite é que você pode contemplar. A grande notícia que eu trago para você
é que você pode ver essa glória. A grande notícia é que você não precisa mais de Moisés, você não precisa do sacerdote, você não precisa de ninguém, você só precisa de você e mais ninguém para ver a glória. Mas você não pode fugir à regra. Você tem que estar sobre a pedra que está perto do rei. Estevão viu a pedra, e a pedra estava em que lado? A pedra estava do lado direito. Mas antes da pedra ir para o lado direito, depois da ascensão, a pedra estava na cruz. Aquele texto que eu li, 19:34, o soldado joga uma lança e bate do lado dele e abre um buraco. A pedra ficou rachada. A pedra ficou com uma brecha, por onde saiu sangue e água. Qualquer um hoje que quiser ver a glória de Deus, só pode ver a glória de Deus através dessa rocha ferida chamada Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade de ver a glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus nesta noite, junte-se à pedra, suba na pedra, firme-se na pedra, porque a pedra é a pedra fundamental de esquina. O próprio, falando a respeito disso, ele disse o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo disse que a igreja está edificada sobre a pedra, e a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Sobre Cristo, sobre a pedra. Quando você olha para o sacrifício dele, quem você vê? Filipe perguntou para ele: mostra-nos o Pai. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. A glória está aqui. A glória está aqui. A glória está aqui. A glória que Moisés nunca viu está aqui. Moisés viu todo tipo de coisa, mas ele não viu a glória que pela fé nós vemos hoje. Glorifique ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. O privilégio que Moisés teve é o privilégio que muita gente está tendo hoje pelo mundo afora. Eu vou fazer o apelo, mas eu tenho uns 3 minutos. E eu gostaria de contar um testemunho que eu nunca contei. Eu aceitei Jesus com um pouquinho mais de 6 anos de idade. E eu conheci um irmão que morava ali no Monte das Oliveiras, chamado Raimundo. E ele orava naquele monte. Depois que eu passei dos 7, 8 anos de idade,
eu me juntei com ele, a esposa dele, a irmã Bárbara, e nós três orávamos lá em cima. Não tinha aquela parte limpa, e nem era do lado esquerdo, era pela rua Lupercio. Então eu fiquei encarregado até os 16, 17, 18 anos, de fazer os degraus, porque os degraus do outro lado eram de barro. Chovia, acabava o degrau. No dia seguinte, tinha que ir lá e fazer o degrau, senão ninguém subia. Aí eu ia lá com a enxada e os capins trançavam. Então tinha que ir cortando e preparando. Toda semana eu tinha que fazer isso. E nós subíamos, depois o pessoal da Batista Jardim das Oliveiras começou a frequentar, pastor Franklin, irmã Yolanda, e gente do mundo inteiro já passou por ali. Aos 18 anos eu tive uma crise espiritual e nada preenchia o meu coração. Eu sempre fui de ler muito. Eu gostava de ler 4, 5 livros por semana, a Bíblia 2 vezes por ano ou mais de 50, 60, 70 vezes, mas eu estava em crise. E tinham algumas irmãs famosas em Campo Grande, a irmã Filhinha de Campo Grande e a irmã Filhinha de Santa Cruz, a irmã Glorinha de Campo Grande e a irmã Glorinha de Santa Cruz. E a minha sogra ajudava essas irmãs na oração. Então, quando eu completei 18, eu queria muito ter um contato com Deus. Eu precisava demais, já não dormia. Eu, na verdade, ia para o monte todas as noites. Eu tinha um kit monte, que era uma garrafinha para levar o meu café, um travesseirinho, a minha Bíblia, que eu conseguia ler a Bíblia lá em cima no monte, sem lanterna, sem nada. E orei, busquei, jejuei, falei com ela, preciso ver a irmã Glorinha, estou precisando de uma mensagem de Deus, e eu creio que seja por intermédio dela. E ela falou, olha, ela não recebe todo mundo não é qualquer pessoa que ela recebe não, mas eu vou falar com ela. E ela voltou com um recado para mim e falou, eu falei para você, a irmã disse que é o seguinte, tu não está preparado para se encontrar com ela, você tem que orar e jejuar 30 dias, mas para quem já vivia em jejum, e para quem já vivia no monte, fui batizado com o Espírito Santo no monte criança, então se não era nada, chegando os 30 dias, a mulher foi levada para um evento em São Paulo, e ficou 3 meses em São Paulo, e aí, ela voltou dos 3 meses, e quando minha sogra voltou, os eventos continuaram, e aí ela falou, fala para o garoto, que ele está pronto, que ele pode vir. Eu nunca me esqueço desse dia. Eu falei para minha sogra, fala com ela, que o dia que ela quiser conhecer o garoto, para ela vir aqui. Porque nesses dias de oração e de jejum, eu vi a glória de Deus. Quando você quer, não existe absolutamente nada que possa impedir. Você pode mudar a sua vida hoje, se você quiser. Esteja você vivendo a vida que estiver vivendo. Se você quiser um encontro real com Deus, e se você se determinar, ninguém pode te impedir. Várias vezes Jesus disse, não o impeçais, deixai vir a mim. Eu não sei se temos aqui no recinto da igreja alguém que esteja afastado dos caminhos de Deus, ou que nunca tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. A história que eu falei de Moisés é uma história linda para mostrar o quão maravilhoso é Deus e o seu amor. Nós não estamos oferecendo Jesus como uma mercadoria,
mas estamos apresentando Jesus como o único que satisfaz todos os anelos da alma. E eu gostaria de saber se existe alguém nessa noite que gostaria de dar um passo em direção a Jesus. Alguém que esteja afastado dos caminhos de Deus, alguém que nunca tenha aceitado Jesus, um adolescente que ainda não se decidiu por Cristo, nasceu no berço evangélico, mas nunca chegou àquele momento de tomar sua própria decisão. Enquanto o Espírito Santo vai falando no seu coração, eu retorno o microfone ao pastor. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigado.